Nosso tema de hoje, não furtarás. Oh, glórias! Não furtarás. Muitas vezes nós olhamos e falamos, em que eu furto? Onde está meu erro? Como pode essa palavra se encaixar na minha vida? Mas é interessante, essa palavra tem um peso muito grande na Bíblia. Ela é abordada no Antigo Testamento, ela é abordada no Novo Testamento de uma forma forte, de uma forma intensa. Isto porque o Senhor sabe que há uma tendência de cada um de nós a agirmos de uma forma que não seja agradável a Ele, inclusive dentro dessa área. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema, para que o Espírito Santo de Deus nos instrua, para que melhor possamos andar, possamos seguir nessa caminhada em direção aos céus. Irmãos, nós não podemos esquecer jamais, não estamos fazendo turismo sobre a face da terra. Nós estamos aqui, trabalhando, para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor com todo o nosso coração. Foi para isso que Deus permitiu que você nascesse. Foi para isso que Deus permitiu que você viesse à existência, para que você pudesse louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo e ser útil à obra dele, ser útil ao ministério. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. E não se deixe abater porque o inimigo fala para você, não, você veio só para curtir, só para ficar vendo isso, aquilo outro. Saia. Não é por aí. O Senhor quer que você seja útil na obra dele. Amém, gente? Não furtarás. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas trazer a revelação à palavra, Pai. Que o nosso coração saia daqui alimentado. Que possamos aprender um pouco mais de como melhor Te servir. Ser útil ao Teu reino, Senhor. Para que Tu possas nos usar de forma ampla e grandiosa. Que sejamos verdadeiramente instrumentos nas Tuas mãos. Fala conosco, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Quando nós observamos a respeito de furto, de roubo, nós nos perguntamos, será que isso encaixa na minha vida? Onde é que eu tenho errado? Onde é que isto cabe dentro da minha existência? Mas por que, irmãos? Nós muitas vezes olhamos apenas no aspecto. Olhamos apenas numa direção. Quando na verdade Deus tem muitas direções e quer que nós olhemos de uma forma ampla, que nós possamos trazer para dentro do nosso coração o conhecimento, para que os nossos passos sejam seguros, sejam amparados, para que os nossos passos sejam firmados na rocha. Oh, glórias! E eu tenho certeza absoluta que tu queres andar firmado na rocha. Você queres dar passos firmados na rocha, mas para que esses passos sejam de fato firmes, necessário é que haja conhecimento, que o conhecimento do eterno venha encher a nossa mente, encher o nosso coração. Amém? Quando nós observamos o Antigo Testamento, ali o Senhor já fala, não furtarás. No Novo Testamento, diversas referências apontam para a mesma lei, para a mesma ordem do eterno. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas o que é furto, irmãos? O que é furto? Furto, queridos, é quando um criminoso ele adentra a sua casa sem você ver. Quando ninguém vê, escondido. Isto é o furto. De uma forma ou outra subtrai algo de alguém e esta pessoa não se dá conta. É furto. E o roubo? Roubo e assalto são sinônimos. É quando alguém aponta uma arma para você ou te pressiona e toma aquilo que você tem. Mas tanto um quanto o outro sabemos que não está de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que contraria princípios do eterno e sabemos ainda que nós não vamos colocar uma arma em alguém e de forma alguma subtrair seus bens. No entanto, irmãos, nós temos uma tendência maior a errarmos na questão, no quesito furto, porque ele é bem mais amplo e ele muitas vezes está diante de você e você não vê. E hoje nós queremos que o Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos olhos para que possamos entender essa verdade, para que a nossa vida seja cada dia mais reta. Nosso objetivo é viver em retidão sobre a face da terra. Não estamos aqui para outro objetivo a não ser agradar ao nosso amado Jesus. E no Novo Testamento nós somos chamados a atenção pelo próprio Cristo. Mateus capítulo 15, versículo 19. Ouça. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos e blasfêmias. Quem foi que nos alertou? Jesus Cristo. Se Cristo nos alertou, porque é possível, é necessário, portanto, que haja vigilância. Ainda, Romanos capítulo 13, versículo 9, chegou a vez do apóstolo Paulo alertar a igreja de Roma, e ele diz: por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Olha o furto novamente. Não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Irmãos, os ensinamentos são amplos e nós precisamos cada dia mais procurar saber o que é que Deus quer falar com a gente, o que é que o Senhor está nos ensinando. E esse furtar, irmãos, muitas vezes é aquele levar vantagem. Quando você procura levar vantagem sobre alguém, você está furtando. Ah, mas é algo normal, todo mundo faz isso. Mas você está furtando. Quando você procura o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho abençoado, aliás, não é bem abençoado, mas amaldiçoado, o jeitinho amaldiçoado brasileiro. O jeitinho sempre leva as pessoas a agirem de uma forma errada. Eis o porquê que é jeitinho. Se não fosse jeitinho, era porque estavam agindo de forma correta. Tudo isso leva as pessoas ao engano, a agir de uma forma que não é bom, porque alguém vai sair perdendo na história. Irmãos, sempre alguém sai perdendo. Sempre é dessa forma. Alguém sempre leva vantagem, mas leva vantagem sobre outrem. E esse outrem dançou na história, saiu perdendo. Ou seja, alguém não foi de boa fé. Nós não podemos fazer parte desse grupo que age de forma errada, mas em cada instante fazemos que o nome santo do Senhor seja exaltado. A tônica dessa terra, irmãos, nesses últimos tempos é fazer o mal. Nós vemos que quando você assiste uma novela, ela te ensina a fazer o mal. Um filme, a tônica, a mensagem principal do filme é fazer o mal. Não te ensina as coisas de Deus. Você pode até questionar, mas como ensinar se é secular? Eis aí, porque fazem o mal naturalmente. A Bíblia diz que esse mundo não tem nada a oferecer, esse mundo está nas trevas. E em todas essas situações nós precisamos estar atentos para não errarmos contra o Senhor. É o relativismo desses últimos tempos. Todo ponto de vista é válido. Todo ponto de vista hoje é válido, é aceitável, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, Deus não mudou. Aquilo que Ele deixou escrito na Bíblia vale para hoje, é real para hoje. Se houver mundo dentro de 2000 anos, ano 3000, a palavra de Deus será tão forte quanto hoje, imutável. É a mesma palavra, porque Deus trabalha o caráter das pessoas. Deus trabalha, são princípios imutáveis, e os princípios de Deus não podem ser mudados, mesmo que passe séculos, como tem passado. Mas a palavra será sempre a mesma. Amém? E nesse estudo, nesta palavra, nós vamos abordar alguns aspectos para que você possa meditar, refletir um pouco. Será que você não tem errado diante de Deus nessa situação? E o primeiro aspecto, nós precisamos viver honestamente e pagarmos nossos impostos. E quando fala de imposto, ninguém gosta, não é verdade? Imposto não. São tantos impostos que tem por aí, mas é necessário pagá-los. Vivemos num país que cobra impostos, somos cidadãos. Se você não os paga, você está fora da lei. E você está furtando o Estado. Eis aí, amados, a realidade. Mateus capítulo 22, versículos 20 e 21. Ouça o que disse Cristo Jesus. Cristo lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? E responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, o Senhor estava falando exatamente em relação a pagar impostos. Em viver essa situação na prática, o Senhor estava ensinando que é necessário pagar impostos. Ah, pastor, mas se eu pagar todos os impostos que são quebrados, eu não consigo sobreviver. Isso é lé do engano, irmãos. Isso não existe. Não existe. Se você paga muito imposto é porque você ganha muito, geralmente é dessa forma. Se você paga 10 IPVAs, por exemplo, é porque você tem 10 veículos. Se você paga 50 IPTUs,
Ó, que benção, hein? Eu queria pagar 50 IPTUs. São 50 casas, 50 imóveis. Se você paga por mês 30 mil reais de imposto de renda. Oh, que benção, hein? Oh, glórias. 30 mil reais de imposto de renda por mês, irmão. É uma renda de aproximadamente 27%. Quanto por cento? 27%? 27% é uma renda de aproximadamente 150 mil reais por mês. Então nós olhamos e achamos que pagamos muito imposto. Mas se você paga muito, é porque você tem muito. Ah, eu pago muito ICMS. Você paga muito ICMS porque você compra muito. Entendeu? E se você compra muito é porque você tem recursos para comprar. Veja como são as coisas. É uma cadeia. E é por isso que Jesus está falando que dai a César o que é de César. E nós não podemos entrar na onda desse povo que fala por aí, tem que sonegar, tem que sonegar. Tem que sonegar. Irmãos, a corrupção é tão grande em relação ao ICMS, por exemplo. Quem paga ICMS não é o comerciante. Sabia disso? Quem paga ICMS sou eu, é você. Porque esse ICMS que eles pagam é um repasse que eles estão fazendo, porque você já pagou, porque está embutido no preço da mercadoria. Se é 20% de ICMS sobre um produto, você está pagando aqueles 20% a mais. E eles têm por obrigação repassar. Ah, mas se eu repassar, se eu pagar todos os impostos, eu quebro? Não quebra, porque está roubando, está furtando do governo. Porque você já pagou para ele. Vê como são as coisas. E nós, amados, somos levados a pensar que tem razão, não dá para viver. São muitos impostos. Não deixe que isso entre na tua cabeça. E louve a Deus pelos muitos impostos que você paga, porque se você paga muitos impostos é porque você tem. É assim que funciona. Quem não tem nada não paga imposto. Oh, não é verdade? Quem não paga imposto aqui é porque não tem nada, não tem uma casa. Paga ICMS, aí você não tem como escapar. Mas não paga, por exemplo, não paga o IPTU, não paga IPVA, não paga essas coisas, não paga imposto de renda. É porque não tem. Queridos, não entre nessa onda, eu tenho que não pagar, porque se eu pagar, vai fazer falta. Não é por aí. Isso significa furtar. Olha só como o furto está escondido. Onde ele está escondido? Na sonegação de impostos. Tenha prazer em pagar seus impostos. Porque Deus quer dessa forma. Porque o Senhor Jesus falou, dai a César o que é de César. Amém? Concordam? Oh, glórias. 2. É necessário que sejamos honestos nos relacionamentos comerciais. É outra área que muitas vezes passa desapercebida diante de nós. E furtamos. Furtamos do nosso próximo e desonramos Deus também. Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Ouçam. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, nós temos uma ideia que nós não podemos ser amigos do patrão, nós não podemos ser amigos daquele que faz alguma coisa por nós. O patrão não é digno das nossas orações. Nós não podemos fazer nada por ele. Se possível, eu tenho que tirar do patrão alguma coisa. Já notaram isso? Poucos falam bem dos seus patrões, no entanto, o sustento das suas casas vem dali. Veja como são as coisas. Isso é desonrar a fé que nós temos em Deus. Na verdade, quando as pessoas agem assim, é porque essa fé já se perdeu. Como servos de Deus, amados, nós temos que honrar aqueles que nos honram. Honram como? Com o trabalho. Ah, mas pastor, eu ganho um salário mínimo? Até menos. Mas você sujeitou-se a ganhar um salário e ou menos. Ninguém te obrigou a trabalhar. Se você está trabalhando é porque você aceitou a proposta do empregador. Veja como são as coisas. Ele fez a proposta, eu tenho a vaga, mas é um salário mínimo por mês. Ah, tá bom, oh, bênção, glórias a Deus, aleluias. Passam-se 2 meses, patrão miserável. Só paga um salário mínimo.
Olha, desconta imposto ainda. Desconta isso, desconta aquilo. Esse patrão é gente ruim demais. Isso não é honrar o Senhor, irmãos. Você está furtando a bênção de Deus do empregador. Está furtando dele, muitas vezes, o tempo. Porque a partir do momento que ele já não gosta, ele não concorda, ele já torna-se um mau funcionário. E ele já não atende bem. Já não produz da forma que deve ser. Está furtando, está tirando aos poucos do patrão, do empregador. Furta no tempo. Quando não furta, de fato, objetos. Subtraindo objeto do local. Quantos fazem isso? Eu sou crente, mas sabe como é que é, não é? Paga pouco. Eu tenho que fazer assim. Irmãos, nada justifica o erro. Nada justifica o erro. Se porventura as pessoas submetem-se a situações, que sejam situações que nos levem a pecado, nós não podemos trabalhar naquilo que também desonra o Senhor. Mas profissão é profissão, vida espiritual é vida espiritual. Esse não conhece a Deus. Vida espiritual é profissão. Vida espiritual é casamento. Vida espiritual é diversão. Vida espiritual é o cotidiano. Pois nós não temos duas caras. Servo de Deus tem apenas uma cara. E ele precisa se apresentar como servo de Deus onde quer que ele esteja. E algumas ocupações profissionais não são compatíveis com a nossa fé, com certeza. Mesmo que sejam rentáveis, mas não são compatíveis. Amados, nós precisamos entender que é para o Senhor que nós trabalhamos, é para o Senhor que nós fazemos todas as coisas. Tudo é para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E você não pode, alguém não pode subtrair nada daquele que, de uma forma ou outra, é teu parceiro comercial. É teu parceiro, é teu empregador, é o teu cliente. Muitas vezes vemos também as pessoas furtando do cliente, porque passa uma imagem que não é verdadeira. Oferece um produto que não é aquilo que corresponde com o oferecido. Furtam nos preços. Nós temos que viver a justiça do Senhor em todos os aspectos. A justiça do Senhor em todos os aspectos. Nós não podemos esquecer jamais de Deus. Nunca te esqueças de Deus. Se há alguém que te olha 24 horas por dia, sabe quem é Ele? Deus. Ele não tira os olhos de você. Está no banheiro? Deus está te olhando. Está sozinho no deserto? Deus está te olhando. Está no meio dos amigos? Deus está te olhando. Está trabalhando? Deus está te olhando. O patrão não está vendo? Deus está te olhando. Irmãos, nós não podemos esquecer de Deus. Nunca te esqueças de Deus em situação alguma. Amém? E cuidado com o furto. Não furte o tempo. Não furte objetos. Não furte nada. Aquilo que não é teu e ponto final. Mas tem muito. Não é teu, ponto final. É assim que deve ser. Amém? 3. Honestos com pessoas que prestam serviços. Muitas vezes nós vemos que os empregadores, é evidente, irmãos, que nós estamos falando de uma situação de cristãos, de seguidores de Cristo. Aqueles que vivem na prática do pecado não têm esta obrigação diante do próximo, porque não ama o próximo, não vive os princípios de Deus, a realidade é outra. Mas aqueles que são servos de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo, esses precisam ser padrão para todos. Padrão, eles precisam olhar para você e enxergá-lo como alguém justo, como alguém de Deus. Coisa boa, né? É quando alguém confia em você, porque ela olha para você e vê Deus. Esse aqui eu posso confiar, é de Deus. Esta é fiel, este é fiel, este eu posso confiar. É possível hoje? Sim, é possível. Por que não acontece? Porque muitas vezes não é oferecido esta imagem. As pessoas estão buscando para si e espelhando o mundo nas suas vidas. É necessário muito cuidado. Mas vamos lá. 3. Honestos com pessoas que prestam serviços. Nós temos visto, irmãos, muitos empregadores que se dizem servos de Deus, mas que são o capeta encarnado. Olha que coisa terrível. Mas são servos de Deus. Eu sou servo de Deus, mas na minha empresa eu sou o empresário. Na minha empresa eu sou o cara. E eu tenho que me manter de pé. Eu tenho que agir para me manter de pé.
E ele, amados, não respeita ninguém. Ele furta do governo, ele furta do seu funcionário, ele age de forma errada com todo mundo, ele é um enganador, engana o seu cliente, enfim. Nós não podemos agir dessa forma porque o Senhor não chamou-nos para isto, irmãos. Eu quero que você ouça com atenção Colossenses capítulo 4, versículo 1, e veja quanto precisamos viver a justiça. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Veja, irmãos, qual a recomendação de Paulo à igreja de Colossos? Senhores, tratai os servos com justiça. Isso é tão profundo, irmãos, tão profundo. Porque tratar o servo com justiça é colocar-se em pé de igualdade com ele. É viver a mesma realidade. Aquilo que Deus quer de você, você precisa passar para ele. Você precisa abençoar. Você não pode, de forma alguma, furtar as bênçãos que Deus tem para o próximo. Que Deus tem, através da tua vida, para alguém. Mas é preciso que você faça aquilo que Deus quer. Que você viva os preceitos do Senhor. E que a justiça de Deus se manifeste de uma forma intensa, poderosa, de uma forma maravilhosa. Quantas vezes, amados, talvez aqui, não sei se alguém já trabalhou para crentes, para servos de Deus, e descobriram que não eram tão bons empregadores. Descobriram isso, porque não honravam, quem sabe, o contrato de serviço, o contrato de trabalho. Não honravam com justiça o salário. Não honravam com a mesma dignidade o seu funcionário. Em todas essas situações, defraudando a graça de Deus, não envolvendo, não louvando, não exaltando o Todo-Poderoso através das suas ações. Necessário é, irmãos, que aqueles que podem, que vivam a verdade do Senhor em todas as situações. Nós não podemos furtar. Mas, pastor, furtar não é roubar? Não é subtrair? Não é tirar algo de alguém? E essas situações não é tirar algo de alguém? Não é tirar. O mau funcionário, ele tira, ele furta do patrão em diversas áreas. Ele furta no tempo, muitas vezes furta os objetos, ele furta no atendimento e vai por aí. O patrão, quando ele não tem Cristo no coração, ele também furta dos seus empregados, porque exige aquilo que não paga. É uma forma de furtar. Age de uma forma que não é agradável à vontade de Deus. Ainda, aqueles que são empresários que carregam o nome de servos do Eterno, agem de forma errada. E ainda, sermos honestos no nosso proceder, retos e irrepreensíveis. Oh, glórias! Isso significa, irmãos, um contato direto com Deus. Será que você não tem tentado furtar Deus? Mas como isso? Como é que eu vou furtar a Deus? Você furta o teu tempo, você não tem tempo para Deus. Você furta na adoração, você não adora a Deus. Você furta no louvor, você não louva a Deus. Você furta no amor ao próximo, porque você não ama o próximo. Você tem uma vida que só a misericórdia de Deus, totalmente contrária àquilo que Deus quer, agindo de uma forma diferente com aquilo que Deus exige. Se assim agimos, irmãos, certamente não estamos sendo irrepreensíveis, não estamos sendo retos. E Deus exige que sejamos irrepreensíveis, que sejamos retos. E um exemplo maravilhoso disso é Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sabe quem foi que deu esse testemunho a respeito de Jó? Quem foi que deu esse testemunho a respeito de Jó? O próprio Deus. Mas como foi que Deus deu esse testemunho? Esse que escreveu o livro de Jó foi inspirado pelo Senhor. E o Senhor o inspirou a falar: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. E quando você lê a história de Jó, quando você mergulha no livro de Jó, é interessante, amados, porque ali
tem testemunhos de todas as áreas, testemunhos fortes que nós precisamos para a nossa vida. Se você sofre, leia Jó. Se você quer ver a glória de Deus, leia Jó. Se você quer ver o que Deus faz com os fiéis, leia Jó. Se você quer alimentar-se e ter a sua vida fortalecida, leia Jó. Porque o Espírito Santo de Deus nos fortalece e fala-nos através daquela palavra. Jó era um homem de bem, ou seja, um homem justo, um homem que tinha uma vida honesta. Isso significa que ele vivia segundo os preceitos de Deus. Ele era justo, reto, irrepreensível. Ele não furtava? Não, de forma alguma. Ele não furtava. A Deus, ao próximo. Em nenhuma situação ele agia de forma errada. E vemos a glória do Senhor, exceto que ele passou por momentos extremamente difíceis. Passou, sim, mas vemos a glória do Todo-Poderoso. Que sejamos, portanto, retos, irrepreensíveis no nosso proceder. Amém? Que nós possamos, amados, observar esta palavra e entender que Deus é preciso que seja vivenciado no dia a dia. Eu tenho que vivenciar os preceitos, a vontade do Senhor. E quando nós observamos os ensinamentos de Cristo, irmãos, nós vamos ver que é a nossa obrigação. Não é uma escolha, é obrigação vivermos Deus. E se você vive Deus, serás vitorioso. Mas se você vive de bobeira nesse mundo, não conseguirá êxito. Certamente tudo irá de mal a pior, porque é isso que o mundo tem a oferecer. Amém? Quando nós ouvimos essa palavra hoje, irmãos, vemos que furto há diversas nuances, diversas formas. E nós precisamos nos resguardar para que somente o nome santo do Senhor seja exaltado. São atitudes inaceitáveis, o furto, as ações ruins. São atitudes inaceitáveis àqueles que amam a Cristo. Nós precisamos acreditar na soberania do Senhor, porque Ele é aquele que nos conhece. Ele providencia tudo quanto nós necessitamos. Se tu precisas de emprego, confie no Senhor. Precisa de alimento, confie no Senhor. Precisa de socorro na tua casa, confie no Senhor. Precisa de algo na tua existência, confie no Senhor. Mas por que não alcançamos isso? É porque nós não confiamos. Simples assim. Nós estamos furtando essa confiança, não estamos nos doando verdadeiramente ao Todo-Poderoso. E para fecharmos essa palavra, irmãos, há algo interessante. Falamos hoje a respeito de furto em diversas áreas, tanto na área material quanto na espiritual. O roubo, que também não deixa de ser uma espécie de ação ruim, uma espécie direta que aflige as pessoas, mas são todas situações que Deus não aprova, que Deus condena, que não deve estar presente na nossa vida. Mas eu quero fazer uma colocação para vocês. Há o milagre, irmãos, há o milagre da restauração. Deus pode mudar. Se houver arrependimento, confissão de pecado, Deus pode mudar. Se você agiu errado até hoje nessa área, não tem feito aquilo que Deus quer, não tem agido da forma que Deus quer, tem furtado de Deus, tem roubado dele o tempo, tem tirado dele o tempo, arrependa-se, confesse o teu pecado e viva a verdade de Cristo. Mas há algo interessante ainda para que nós possamos fechar esta palavra. Irmãos, aqueles que enriqueceram-se fruto de furto e de roubo. Se porventura arrependidos confessam seus pecados, o pecado de fato é perdoado quando há uma restituição das coisas. Roubaram, furtaram, é preciso que haja restituição. Ah, mas eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, sou de Cristo. Mas como é que você conseguiu ser bem-sucedido na vida? De forma errada, com roubos, furtos, corrupção, e vai por aí. Como é que Deus pode te abençoar se você está sentado sobre o fruto do pecado? Necessário é que façam segundo Zaqueu. O que Zaqueu fez? Quando ele conheceu Jesus, ele disse, eu vou restituir. Ele tinha sua fortuna e ele foi e restituiu àqueles que de uma forma ou outra ele tinha causado dano.
E esta é uma verdade que se aplica hoje. Nós temos visto, irmãos, que as pessoas, eu sou de Cristo, aceitei Jesus, me arrependi, mas continua sentado sobre o fruto do pecado. Fruto de roubo, de furto, de corrupção. Isso não agrada a Deus. Aqueles que mudam de vida, mudam de fato. Mas eu vou ficar pobre? Oh, glórias! Pobre aqui, rico nos céus. Isso que importa. O que adianta juntarmos tesouros nesta terra e não herdarmos a glória? É melhor nós não termos os tesouros aqui e possuirmos os tesouros que Deus tem para cada um de nós. Amém, amados? Mas essa é uma verdade bíblica. Parece que é fora de contexto, não é? Parece que é fora de contexto. Mas, quem sabe, vamos descobrir que estamos furtando, que estamos em pecado. E é por isso que a nossa vida não vai para frente. Que nós não conseguimos êxito na nossa caminhada com Deus. Nós não conseguimos alegria, não conseguimos paz, não conseguimos satisfação. É porque o pecado está impregnado, grudado. E quanto a pecado, Deus não age. Por mais que você frequente a igreja, por mais que você cante, que você faça isso, faça aquilo, mas se não houver santidade, e santidade é pureza total. Amém? Somos pecadores, mas o Senhor nos santifica e é Ele que faz a obra, e é por isso que nós precisamos nos arrepender e confessarmos os nossos pecados continuamente. Oh, glórias! Vamos orar, irmãos? Vamos clamar para que Deus grave essa palavra no nosso coração. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas de uma forma grandiosa, Pai, mover, agir na nossa existência, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Ó Senhor Deus, que essa palavra fique gravada, Senhor, para que nós possamos ter a base, o alicerce, para não darmos passos errados, desonrando o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe estes que estão ouvindo esta palavra, que hão de ouvir ainda, Senhor. Que ela seja viva para edificar os corações. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 970.